Como vencer vícios? Seja o cigarro, a bebida, a maconha, drogas mais pesadas, ou o consumismo, que é uma droga também. A pessoa fica viciada no consumismo de tal modo que não consegue mais viver sem consumir. Ou a glutonaria alimentícia, o vício da gula, a pessoa só pensa em comer. Outros são viciados em viajar, precisam estar o tempo todo viajando, se não estão viajando, estão infelizes. Então existem inúmeros vícios. O vício da internet, o vício da pornografia, o vício do sexo, essa sexualidade depravada é um vício, sim, as pessoas ficam viciadas no sexo e só pensam no sexo e trabalham apenas para sustentar o sexo e por aí vai. Então, vivemos hoje numa sociedade de pessoas viciadas, vícios diferentes. Alguns vícios são mais criticados e outros praticamente não são criticados, não são vistos como vícios, mas inúmeros são os vícios. Então, o que fazer para vencer um vício? Se libertar dele. Eu acredito que a palavra é essa, se libertar do vício. Em primeiro lugar, eu quero colocar que o vício não é algo que atinge o espírito, o verdadeiro eu. Onde não é o espírito ou o verdadeiro eu que se vicia. Porque o espírito, ele não é desse mundo, o espírito ele vem do mundo espiritual. Ele atravessa diferentes planos para por fim encarnar aqui no plano terreno, no invólucro corporal. Então não é o espírito que fica viciado, porque ele não precisa dessas coisas. O espírito precisa das energias espirituais, por isso ele precisa estar desperto e acordado para receptar essas energias espirituais. E com isso dominar os invólucros que o envolvem. Também o corpo, que é o mais grosseiro de todos. E a mente, que é o instrumento de que o espírito necessita para verbalizar a sua vontade. Então o vício não está no espírito, não é o espírito que fica viciado, mas o vício está onde? Está no corpo, está na mente. Essa mente presa ao mundo é que procura por sensações para aliviar a inquietação, a dor, a tristeza. A mente ela procura promover fugas da realidade. A mente ela procura suplantar o espírito, sufocá-lo, e isso gera a inquietação, porque a inquietação é resultante de um espírito sufocado. Então, na tentativa de aliviar a dor decorrente desse sufocamento, a mente procura por subterfúgios, por coisas, por passatempos, por sensações. E assim ela acaba se viciando em alguma coisa, ela faz uso de uma determinada coisa, seja do consumismo, de uma substância química, do sexo, de uma alimentação inadequada, da bebida, do cigarro, da maconha. Ou seja, a mente vai fazendo uso de alguma dessas coisas para amortecer a dor do ser e por fim ela acaba se viciando. Ela precisa dessa substância ou dessa coisa ou dessa prática a cada instante para criar uma falsa realidade, falsos prazeres, falsas sensações, uma falsa calma, um falso equilíbrio, uma falsa sensação de controle. Então, os seres humanos eles são ansiosos, estão desesperados, inquietos, infelizes, porque o seu ser não consegue fluir. Onde o ser não flui, surge a insatisfação, e o ser não flui porque a mente impõe bloqueios ao ser.
Essa mente educada de forma errada pelas tendências do mundo, pelas ideologias, pelos partidarismos, pelos dogmas religiosos, pelos modismos, pelas depravações, essa mente transviada acaba inviabilizando a manifestação do ser, do espírito. Ele não flui por causa disso. E daí surge a dor. E daí a mente, na tentativa de amainar a dor, procura por substâncias, por práticas, por prazeres, por sensações que causem um certo contentamento, coloco contentamento entre aspas, para dissipar a tristeza, a aflição, o desespero, a inquietação. E dependendo como a mente vai fazendo uso de determinadas coisas, ela se vicia. Ela, por fim, precisa das coisas. Eu não acredito em dependência química, mas eu acredito numa espécie de dependência de sensações. A mente se torna dependente de determinadas sensações, que determinadas substâncias, atos, práticas e prazeres produzem. Então, quando bate a aflição, quando bate o desespero, a mente logo sugere fazer uso de alguma coisa para sufocar essa dor. Então, os vícios, eles são dependências criadas pela própria mente. A mente, o ego mental, na tentativa de suplantar a insatisfação do ser humano, lança mão de subterfúgios, lança mão de tentativas erradas de gerar um preenchimento. E disso, por fim, surge uma dependência em relação a substâncias, em relação a práticas. E isso é o vício. Isso é o vício. Quando o indivíduo já não quer se deparar com a realidade, com os seus problemas, com a sua insatisfação, com a sua decadência, com a sua tragédia pessoal. A palavra é essa. O indivíduo não quer se deparar com a sua tragédia pessoal. Então lança mão de alguma substância, sensação, prática ou prazer para adormecer, para amortecer a sua dor interior. Mas conforme o tempo vai passando, esse efeito de amortecimento e adormecimento se torna cada vez menor, e daí o indivíduo precisa fazer uso de uma quantidade maior de substâncias, de práticas, de atos, de ações, de prazeres, de sensações, porque se torna insustentável esconder a tragédia pessoal, o problema pessoal, a inquietação, a infelicidade. Então, estamos hoje diante de uma sociedade de pessoas viciadas. E não é o espírito que se vicia. O espírito vem de um outro plano, o espírito vem de um outro mundo, o espírito não necessita de drogas, de sensações, de substâncias. O espírito precisa apenas das energias espirituais. E quando ele está desperto dentro do ser humano, ele atrai isso para si. Ele deixa aberto o canal aberto, digamos assim, ele deixa o canal aberto para que essas irradiações cheguem até o verdadeiro eu. E o canal aberto é o quê? É a intuição, é a vida intuitiva, é a vida interior. Isso é que propicia o canal para que essas energias cheguem até o âmago do ser humano, até o seu núcleo, até o seu verdadeiro eu, o preenchendo. E daí o indivíduo não se vicia em coisa alguma, ele faz uso das coisas. Ele compra porque precisa de um determinado produto, sem se tornar consumista e viciado. Ele se alimenta dentro de uma certa medida, sem se tornar viciado em alimentos. Ele pode até ingerir uma bebida alcoólica vez ou outra,
para relaxar um pouco, sem se viciar nisso. E por aí vai. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa desperta, uma pessoa onde o espírito está ativo, receptando as energias espirituais, uma pessoa assim não se vicia em coisa alguma. Ela faz um uso das coisas, mas não se deixa escravizar pelas coisas e não se torna dependente das coisas. As pessoas se tornam dependentes porque existe uma lacuna dentro delas, existe um vazio, existe a indolência espiritual, como explicou Abidrushim em sua obra Na Luz da Verdade, e onde o espírito está indolente dentro do ser humano, onde o espírito está dormindo, a mente domina. E a mente busca por coisas erradas na tentativa de gerar um preenchimento, uma satisfação, um extasiamento, um contentamento. Só que a mente, quando não governada pelo espírito, pelo verdadeiro eu, ela envereda por caminhos errados. E daí surge a dependência, e daí surge o vício. Então, o pai de todos os vícios, ou a mãe de todos os vícios, melhor dito, é a insatisfação, é a inquietação. Onde o espírito está sendo sufocado pela mente e a mente não deixa o espírito fluir, surge uma inquietação, e essa inquietação é uma coisa desesperadora. Disso surge o vazio, disso surge a incompreensão, disso surgem uma série de efeitos colaterais. E o ser humano procura então combater isso com alguma coisa. E a maior parte das pessoas procura combater isso através de práticas erradas, usando substâncias, usando drogas, através do consumismo, do sexo, da bebida, do cigarro, da maconha, de um excesso de alimentos, através de uma superalimentação. Muitas pessoas se tornam viciadas em determinados alimentos e por aí vai. E tudo isso é feito na tentativa de gerar um preenchimento, de amainar a inquietação, de gerar um bem-estar, mas é um falso bem-estar. O verdadeiro bem-estar é resultante da fluidez do espírito. Quando o espírito está desperto, receptando as energias espirituais, ele está vivo e ativo nessa vida. E daí surge o verdadeiro bem-estar, um bem-estar espiritual, um bem-estar natural, e não esse bem-estar artificial que é gerado através do uso de drogas, substâncias, do consumismo, ou seja lá o que for. Então, as pessoas se tornam viciadas porque querem combater a sua inquietação, o seu vazio, e nem sabem o que é a inquietação e o vazio, não desconfiam que isso é resultado apenas desse sufocamento sofrido pelo espírito frente à mente. O ego mental sufoca o espírito, e um espírito sufocado gera o sofrimento, a inquietação, e na tentativa de sanar esse problema, as pessoas enveredam por inúmeros caminhos, fazendo uso de práticas, substâncias e coisas variadas. E disso, por fim, surge o vício. Mas, como eu disse, eu não acredito numa dependência química. Eu acredito numa dependência de sensações. As pessoas querem ter a sensação de bem-estar, de não estar sofrendo, de não estar sentindo a inquietação. E existem inúmeras substâncias, práticas que geram uma certa sensação, mas é uma falsa sensação. E as pessoas querem com isso apenas sufocar a sua dor, querem fugir da realidade, procuram resolver seus problemas de forma artificial, o que acaba gerando mais e mais e mais problemas. Isso vira uma bola de neve na vida da pessoa. Por fim, ela já não consegue mais controlar nada. Então esse é o grande problema nos dias atuais. Então há um único modo de combater
os vícios de forma definitiva, que é despertando espiritualmente, deixando o espírito fluir e se conectar a planos mais elevados. Daí ele recebe tudo o que precisa, se sente preenchido, domina a alma, domina o corpo, domina a mente, e assim surge uma unidade no ser humano. Surge um ser único, um ser íntegro, integral, um ser por inteiro. E não esse ser humano todo dividido e fragmentado dos dias atuais, que num dia quer uma coisa, no dia seguinte já outra, e no terceiro dia outra, e no quarto dia outra, e não sabe o que quer no fim das contas. Esse ser humano de hoje que não sabe o que quer, na verdade, ele vive sob o domínio dessa mente contraditória, que atira para todos os lados e que faz surgir a inquietação, porque sufoca o espírito. E na tentativa de amainar a inquietação, essa mente sugere substâncias e práticas diversas, na tentativa de gerar um bem-estar, mas é um bem-estar falso, antinatural, é um bem-estar artificial, que gera efeitos colaterais negativos. Então, somente despertando espiritualmente, verdadeiramente, que o ser humano se liberta dos seus vícios. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!